Sim, sim, mas algumas coisas têm que ser colocado bem às claras, viu, Ayrton? Porque a população de Foz do Iguaçu muitas vezes fica imaginando que esse grande transtorno que está sendo criado seja por conta da greve, quando na verdade não é. Mesmo antes das greves já tinha problemas enormes no transporte coletivo urbano. E eu queria fazer aí uma retrospectiva desta situação. O município tem com as empresas, o consórcio Sorriso, um contrato de 158 ônibus para rodar. E desses 158, por conta da pandemia, 158 ônibus, por conta da pandemia, o prefeito reduziu, através do decreto 28.159, pode verificar aí depois no computador que você vai achar, reduziu para a frota circular, não é, no tamanho do domingo, ou seja, com 70 ônibus. Ocorre que o prefeito, quando viu que a pandemia deu um tempo, ele revogou esse decreto lá em agosto do ano passado, fazendo com que toda a frota tivesse que voltar novamente. O problema é que os empresários desobedeceram. Os empresários dizem que não há recurso para botar 158 ônibus a rodar e se mantiveram firmes nos 70 ônibus. Ao se manter firme nos 70 ônibus, está criando esse transtorno que está criando hoje. Tendo em vista 158 ônibus, 70, falta ser colocado 88 ônibus em circulação em Foz para voltar ao transporte normalizado como era anteriormente. Agora nós fizemos uma greve. E se vocês verificarem dos 70 ônibus disponibilizados pelas empresas, nesse momento estão todos eles rodando até às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, os motoristas param 14 ônibus, não é? Dos 70, só para você ter uma ideia. E volta novamente com frota completa, 70 ônibus, a partir das 17 horas. Não é esses 14 ônibus que está fazendo a diferença para a sociedade. Para a sociedade está fazendo falta os 88 ônibus que as empresas não colocou em operação. E as empresas são categóricas em dizer não colocou e não vai colocar. Elas não têm como tomar mais prejuízo. E aí nasceu uma luz no fundo do túnel, aonde que o prefeito, não é, aquilo que as empresas já tinham proposto 4, 5 meses atrás, agora o prefeito possivelmente vai querer acatar, que é pagar o transporte coletivo por quilômetro rodado. Mas não espera a sociedade que ele vai colocar 158 ônibus também. Poderá chegar dos 70 a 1 e 100, mas 158 ônibus, o município também entende que não tem passageiro para colocar essa quantia de frota. Só não tem coragem de discutir com a sociedade de forma clara, transparente, cristalina, como nós estamos fazendo aqui agora. Não é? Então ela vai querer pagar por quilômetro rodado mediante a um rompimento amigável de contrato a partir de 31 de dezembro deste ano. É esta a proposta que está se trabalhando. E nesse prazo de 6 meses, a gente trabalha um novo processo licitatório com outros atores, outras empresas participando, uma série de coisas. Exigindo ar-condicionado, plataforma de elevação, ônibus maiores, melhor frequência, buscar o passageiro mais perto de casa e uma série de coisas dessa natureza. Mas se a cidade não for 100% vacinado, né, o povo lá não vai ter passageiro de novo. E aí eu acredito que se não tiver resolvido o problema da saúde pública, nós chegaremos no final do ano com um processo licitatório em curso, não é? E com empresa que não queira vir operar por conta do custo, não é? E da situação que está colocado, não em Foz do Iguaçu, mas em todo o Brasil. Mas diante disso, apareceu um outro ator, que chama-se Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. É verdade que teve uma legislatura que terminou no final de ano, esses vereadores pegaram no dia 1º de janeiro em diante, mas hoje, por exemplo, nós temos vereador que diz o seguinte: toda hora fica falando para o promotor público sobre a greve. Ora, o problema deles é como você falou, o problema deles não é conferir a greve, o problema deles é de conferir o contrato. O contrato existe para 158 ônibus
ou não? Existe porque o prefeito não exige que coloca, não é? O prefeito tem que colocar, se criou prejuízo na cidade, ok, então depois entra com uma ação contra o município e requer o dinheiro que foi gasto e que deu prejuízo para o empresário. O que não pode é a população ficar desta forma. E lamentável, você vê uma Câmara de Vereador que não é capaz de ir lá pegar o contrato e dizer, prefeito, o senhor tem que fazer cumprir isso. Ou então nós temos que responsabilizar o senhor pela situação que está passando o transporte coletivo urbano na cidade de Foz do Iguaçu. Eles não têm feito isso. A Câmara de Vereador de Foz do Iguaçu tem sido uma Câmara omissa, que não é capaz de verificar essas coisas e ainda fica arrumando futrica, que a greve é abusiva, que a greve vai ser ilegal, quando eles são os meros mortais, vereadores, não são juízes do Tribunal Regional do Trabalho, o que deixa a gente bastante decepcionado com a atuação de algumas pessoas que não são capazes de entenderem exatamente para que foram eleitos. Vitorassi, publicamente não se comenta, mas a gente sabe que nos bastidores essa conversa ela é cada vez mais forte, né? E você, como é um ator nesse processo, nessa conversa, você deve ter essa informação. A concessionária alega um prejuízo milionário aí, um direito à indenização. Como é que tem essa questão, essa conversa? Ela acontece mesmo, Vitorassi? Não leva um prejuízo milionário não, Ayrton. Veja só você que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. O Paulo McDonald, quando assinou esse contrato com as empresas, ele colocou no contrato que as empresas têm uma taxa de administração em torno de 6,5%. Quando transportava e faturava 4 milhões por mês, isso significa que dava em torno de 260 mil reais. Não é isso? Não, 6,5%. Isso, 260 mil reais de taxa de administração. O prefeito, inclusive, pagava 142 mil de ar-condicionado. Se o prefeito vier romper de uma forma unilateral, ele corre o risco de ter que pagar essa taxa de administração, o que pouco acho que o juiz vai dar diante de tantos problemas que as empresas criaram. E agora, na pandemia, o faturamento não é mais de 4 milhões, não é? O faturamento não chega a 2, então isso cai para 130 mil reais por mês, não é? O que eu também acho que o juiz não vai dar este valor. Mas o prefeito tem lá sua cautela, porque em política não é o tanto que vai se gastar, mas é o tanto do falatório que vai se ter sobre uma situação dessa. Mas a sociedade de Foz do Iguaçu não pode. Há muito tempo já devia ter resolvido essa situação, não pode ser transportado da forma que estão sendo hoje. E de novo volto a ressaltar, Ayrton, a culpa da falta de ônibus, né, em Foz do Iguaçu não é da greve, é 14 ônibus que nós paramos só a partir das 9 horas, até as 5 da tarde. A culpa do problema do transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu é 88 ônibus represados que os empresários sequer colocam em circulação. Até os cobradores e os motoristas desses ônibus já mandaram embora, para você ver a situação, quanto é grave em Foz do Iguaçu. Ô Vitorassi, esse rompimento administrativo, como é que fica a questão do trabalhador, já que vocês têm aí algumas questões que estão em pauta, entre elas reajustes? Os trabalhadores não se preocupam, porque os profissionais da área são eles, independente de quem for operar, o motorista e o cobrador vai ser os mesmos de sempre. O que nós estamos preocupados é com o passivo que as empresas vão deixar, que nós, ao invés de ter o dinheiro em mãos rápido, nós podemos ter através de ação trabalhista que pode demorar 3, 4 anos. Isso é de lamentar. É justamente porque eles já vieram de um setor tipo da Gato Branco, onde não receberam seus direitos. E agora vai acumular mais problemas ainda para o futuro. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando com a Prefeitura, para com que ela pague por quilômetro rodado um determinado tempo, até mesmo para eles poderem, aos poucos, diminuir esse passivo que as empresas têm com os trabalhadores. É justamente sobre esse passivo que eu perguntava, né? Essa é a dúvida, como fica com relação aos direitos dos trabalhadores, se novamente nós poderíamos Mas com tudo que ainda a Prefeitura possa fazer essa intervenção momentânea e pagar por quilômetro rodado,
e ter uma boa vontade das empresas aí quitando essas pendências aos poucos, ainda vai ter muito passivo a ser resolvido aí nos próximos meses. Ô Vitraz, trazer esse contrato do final dele, previsto para outubro de 2025, agora para 31 de dezembro, e dar esse tempo para fazer possivelmente uma licitação. Não é pouco tempo? Falar em 5, 6 meses? Eu também acho que é pouco tempo, mas aí já está programado que trabalha com termo aditivo dentro desse contrato até 31 de dezembro, por quilômetro rodado, e se esgota o prazo, né, da vigência do contrato em 31 de dezembro de 2021. Depois permite fazer mais um contrato de 6 meses, se ainda não der, prorrogar para mais 6 meses. Então, na verdade, é 1 ano e meio. 1 ano e meio é tempo suficiente para fazer todo um estudo e revolucionar o sistema de transporte em Foz do Iguaçu. Basta ter vontade política. Tá, no seu entendimento, está bem encaminhado esse acordo? No meu entendimento, se não tiver vaidade e teimosia por parte da empresa do poder público, ficou marcada uma reunião para amanhã e a gente amanhã resolve isso. Ok, Vitraz, obrigado por nos atender. Bom dia a você e a toda a equipe. Eu que agradeço.